Olá pessoal, sou Rafael Lucena, sou professor de artes. Sejam bem-vindos aqui ao meu cantinho de trabalho. E hoje eu vou estar mostrando para vocês a customização de um moletom. Sabe aquele moletom lá que está guardado no seu guarda-roupa há muito tempo, aquele moletom que está mofando, que você acha sem graça, que não tem estampa nenhuma. Agora você vai pegar ele lá, vamos montar uma arte legal nele, deixar ele com a sua cara, beleza? Vamos dar uma olhadinha no material que a gente vai usar, depois a gente bota a mão na massa. Vamos lá. Aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar é o desenho, tá? O desenho aqui já fiz ele, já deixei ele pronto nas linhas, no estilo de sombra que eu vou querer fazer, onde vai estar a sombra, onde vai estar cada tom de luz e sombra, tá? Marquei com caneta já para ficar mais forte, para vocês conseguirem ver melhor. Pincéis. Aqui eu estou mostrando uns pincéis de cerda mole, mas pincéis de cerda dura também funciona. Qualquer tipo de pincel funciona, tá? Às vezes algum pincel vai dar mais rastro na pintura, outros não, outros vai deixar mais fácil, e aí você vai ver qual pincel que vai ser melhor para você. Tinta para tecido, certo? Eu vou usar só a tinta branca, porque eu gosto de fazer as minhas próprias cores. Então eu uso todos esses tons, esses corantes aqui, nas cores primárias, a gente vai usar vermelho, azul e amarelo, e o preto, que vai ser o contorno, certo? Então assim, para fazer as tintas eu vou usar esses copinhos descartáveis, certo? Para mexer um palitinho. Então a gente vai usar, bota o branco primeiro, e aí você pega a cor que você quer fazer, despeja e vai mexendo até você conseguir chegar no tom desejado. Tá? Eu vou começar com um tom mais claro de verde, porque o branco ele é verde, então eu vou preencher ele com o verde predominante, que é um verde que a gente pode chamar de meio tom. Ele não é claro e ele não é escuro, ele é o meio, tá? Ele está entre a sombra e a luz. Então eu vou fazer ele primeiro para preencher a maior parte do personagem, para depois vir com a luz e sombra. E para fazer essa cor, é claro, eu vou usar o branco, amarelo e azul. Vou colocar primeiro o amarelo, depois só um pouquinho de azul, só um pouquinho mesmo, porque o azul é muito forte. Então o azul tem que ser adicionado bem devagar, aos poucos. Aí você vai vendo como que você quer fazer essas cores. Você pode usar tinta de tecido colorida também? Claro que pode, eu até indico que você possa fazer isso. Mas eu gosto de fazer os meus próprios tons. Os tons que eu gosto de usar, dificilmente eu acho para comprar. Então o que eu faço? Eu compro logo um pote grande de tinta branca e eu vou criar os meus próprios tons. Isso faz com que eu tenha maior liberdade para criar minhas pinturas, tá? Para criar tom sobre tom e tudo mais. Mas se você quiser, você pode comprar as cores que você quer, não tem problema algum. Fita crepe e carbono, que a gente vai usar para transferir o desenho pro tecido, certo? A gente também vai usar uma tesoura ou estilete para fazer o recorte da imagem e, é claro, o mais importante, que é o moletom, ok? Vamos começar. Agora eu vou recortar tudo em volta da imagem e com o papel que está em volta, que vai sobrar, vou fazer uma espécie de uma máscara para isolar a parte que eu não quero pintar no tecido. Vou colar ela sobre o tecido, certo? E é aí que eu já vou começar a jogar uma base branca com a tinta branca de tecido já, tá? Percebe que eu vou começar pelas bordas e contra o sentido do pincel, para não estourar do lado de fora. Começa com o pincel bem seco, para você ir sem problema de estourar para o lado de fora. Depois que você começar a preencher, você pode vir com um pincel um pouquinho mais carregado de tinta para pegar toda a área de branco. Lembrando que é muito importante essa base branca, porque ela que vai dar durabilidade para a pintura e vai fazer com que as cores fiquem mais vibrantes na hora da pintura. Vou colocar o desenho sobre agora, já com a tinta seca embaixo, é claro.
prende com a fita crepe, fica bem certinho, tá? E a gente vai decalcar com o carbono. Põe o carbono embaixo e aí decalca, redesenhando com uma caneta por cima. Depois que eu decalquei, eu estou dando uma reforçada com tinta verde escura na line art, para vocês conseguirem enxergar melhor aí como que ficou o desenho riscado, tá? E aí eu vou começar com a base de tom médio, que é o tom que está entre a luz e a sombra do desenho. Vou pintar toda a área que tem esse tom médio. Eu posso pintar tudo também, algumas áreas eu vou até fazer, porque depois eu vou cobrir com a luz e com a sombra, tá? Então, a gente já começa aí fazendo toda essa área, ok? E aí, eu vou vir depois já marcando agora, ó, um tomzinho mais escuro, já é um tom de sombra um pouquinho mais escuro. Eu vou dar esse tom aí mais escuro e depois eu vou botar um mais escuro ainda e por final vai ter o preto ainda, que vai ser o contorno da pintura. Como já está marcado a sombra, fica muito mais fácil da gente pintar, tá? Então eu decidi toda a área de luz e sombra antes de pintar. Fica mais fácil, porque eu só vou seguir a minha referência e pintar onde tem que ser pintado. Percebe que agora eu estou jogando o tom de luz. E agora eu já vou pintar o cabelo com laranja escuro, com laranja claro, desculpa. Para a gente já conseguir enxergar mais ou menos a imagem como um todo. Sombreando um pouquinho com laranja um pouquinho mais escuro. E o cabelo ele tem mais um tom ainda, um tom mais escuro, que vai ser um tom quase vermelho. Vocês vão ver ele um pouco mais para frente. Certo? Percebe como a tinta ela corre muito legal sobre essa base branca. Tá? Agora eu estou definindo já a sombra mais escura. É o segundo tom de sombra. Esse é o tom bem mais escuro, como você já pode ver. Ele quase um preto, mas ainda não chega a ser um preto. Tá? Vou fazer toda a área de sombra com essa cor aí. Em algumas partes eu não precisei preencher com um tom de base, porque como essa sombra ela preenche um pedaço muito grande, já me ajuda a deixar branco e depois preencher, não tem problema algum. Reforçando um pouquinho mais a sombra agora. Conforme você vai definindo o desenho, você já vai percebendo as partes que vão precisar de mais ou menos contraste. E agora eu só estou passando praticamente o contorno. O contorno ele vai ter partes mais finas, e onde tem mais luz, e onde a sombra é mais concentrada aí do seu lado direito do vídeo, a sombra ela vai ficar bem grossa, então vai ser um preto, um traço mais grossão mesmo. Eu acabo usando o preto também, como, além de ser contorno, como sombra. A parte dos dentes ali, eu vou jogar um cinza clarinho, também do lado direito, tá? Como eu falei, o vermelho do cabelo, certo? O cabelo eu não vou contornar muito, vou deixar ele assim. Ali a gengiva, contornando um pouquinho mais ali na área dos dentes, já definindo. Ok. Agora eu estou usando um pincel bem fininho, né? Para me ajudar na definição ali. É legal você brincar com essa coisa do traço fino e grosso. É uma característica do quadrinho. Eu acho que fica bem interessante esse traçado. Ele dá um dinamismo para a imagem que funciona, visualmente ela funciona muito bem. Eu gosto bastante de trabalhar dessa forma. Depois de definir o desenho ali, ó, defini os detalhezinhos do dente.
O dente eu preferi deixar ele bem branco para ter um destaque legal. E os olhos, essa parte do olho aí, né? O olho que aparece mais, deixei mais avermelhadinho. Ok? Tá aí, pintura prontinha agora, tá? Pode ver que ficou bem legal. O grande segredo, como eu falei no começo da pintura, foi aquela base branca que eu passei logo no início. Ela que é responsável por essas cores bem vibrantes que ficaram, tá? E toda a vivacidade, todo o brilho da pintura é por causa daquela base branca. E também é ela que vai fazer toda a durabilidade da pintura, ok? Geralmente uma pintura em tecido feita assim, ela vai durar até mais que o próprio tecido, tá? Depois de 72 horas você já pode lavar tranquilo, certo? E aí você pode usar, pode tomar chuva, tome sol, pode vender, pode usar aí sem medo de ser feliz, tá? Se você gostou do vídeo, se você vai testar, deixa um comentáriozinho aqui. Se tiver uma dúvida também, pode deixar aí um comentário, ok? Me segue nas redes, vai conhecer meu trabalho, tá? E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado aí. Valeu!